e ele e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Elim, e o nome dos seus filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus filhos e do seu marido. Então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado ao seu povo, dando-lhe força. Pelo que saiu do lugar onde estiveram, e as suas 2 horas com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltar cada um à sua casa, à sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos de comida. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma na casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido, ainda quanto eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-los-ei até que viesse a ser grandes, deter-vos-ei por eles, sem tomar-lhes marido? Então, filhas minhas, que mais amar-me é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insiste para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falhar nisso. Assim pois foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: não é essa Noemi? Porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua sogra, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram em Belém no princípio da cega da cevada, somente até aqui. Amém. A palavra que o Senhor tem nos apontado nessa noite, são muitos dos nomes de homens que são lembrados de grandes histórias maravilhosas, né, de poder, de renovação, daqueles que vieram do nada, e o Senhor fez tudo deles. São muitos, e não são tantas as mulheres, mas essa que o Senhor separou e está escrito nesse livro, Ruth, foi uma mulher que o nome dela foi lembrado por ser uma grande mulher de Deus, né? Uma mulher que nem nasceu no meio do povo de Deus, não nasceu no meio do povo judeu, né? Como era desde os princípios, desde criança. O Senhor permitiu, né, de outra forma, filha de Noemi, né, como nós vemos aqui, Elimeleque, eles saíram da terra,
da terra natal deles, de Belém, e foram habitar ali na terra de Moab, e ali eles conheceram essa moça por nome de Ruth, que foi casada com um dos seus filhos, e ali, irmãos, ela passou a conviver com aquela família, com aquela casa, e Ruth, nesse tempo, nesses 10 anos que ela teve ali junto daquela família, ela abandonou, irmãos, os ritos dela, né, a adoração dos deuses pagãos que aí eles adoravam, e ela passou a adorar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, né, passou a ser o Deus dela, e isso aí, irmão, entrou no coração dela com uma força, irmão, de conversão da alma, não é simplesmente da boca para fora, não é porque estava casada com o filho, não era porque estava sendo cuidada pelaquela família, mas porque o Senhor permitiu que a morte entrou dentro daquela casa, a tristeza, a luta, o choro, a lamentação entrou dentro da casa. Primeiro, irmão, ficou Noemi viúva, o Senhor permitiu que Elimeleque morreu. Depois os seus 2 filhos, e Orfa e Ruth, não tiveram filhos, não tinha tido tempo elas ainda de gerar criança nesse tempo, então ficaram ali as 3 sozinhas, Noemi, Orfa e Ruth, né? E por algum tempo, por certo, a tristeza visitou aquela casa, né? Meus irmãos, imaginem essa situação. Naquele tempo, irmão, a vida da mulher era cuidar da casa, era ser uma boa esposa, era cuidar dos filhos, né, irmão? E elas não tiveram filho, não tinham mais marido para cuidar, se viram numa situação muito difícil, amigo, muito difícil. Por certo, em algum momento o desespero bateu ali. O que nós vamos fazer? Como as palavras mesmo de Noemi, não tinha outros filhos para que pudesse casar com ela, né? Não tinha condição nenhuma. A fome chegou com uma dureza muito grande, irmão, naquela terra. As coisas se apertaram e elas não tinham mais de onde tirar o sustento, não sabiam o que ia fazer, né, irmão? Chegou um momento onde Noemi, irmãos, ela vendo que ela estava passando aí naquela terra que não era a terra dela, ela foi ali como peregrina, né, irmão? Ela falou assim: vou voltar para a minha terra. E ela chamou as moças, mas despediu elas, vendo que ela já era avançada na idade, não tinha mais muito propósito na vida dela, senão voltar para perto dos dela e contar com a misericórdia de Deus, se usando de alguém para cuidar dela nos últimos dias dela. E aí ela falou assim: não, mas elas são jovens ainda, eu vou dispersar elas agora, eu vou despedir, por certo elas podem ainda voltar para a casa dos seus pais, podem ter ainda alguma condição de ter algum outro casamento. E assim ela fez, não chamou ali com muito carinho Orfa e Ruth, e despediu elas e falou assim: olha, agora vocês voltam para a casa dos seus pais, eu vou voltar